Opa, tudo bem? Fazer agora a questão 18 da prova azul da Escola Naval. Vai aparecer a questão aí para vocês. É uma questão de combinatória essa, depois da de probabilidade, veio uma de combinatória. É uma questão de... É um problema meio clássico em vestibulares militares. Em vestibulares normais ele não era tão clássico, mas pelo que eu saiba o Enem cobrou ele em 2017, um problema que tinha que usar isso, que é soluções inteiras de uma equação, a soma de soluções inteiras de uma equação de somas, assim. É uma questão bem clássica em vestibulares militares. Ela aparece muito, é bem trabalhada. Os vestibulares normais agora começou a aparecer no Enem, então pode ser que comece a virar um tema mais corriqueiro até nas escolas de ensinar. Em geral, não se era estudado na escola isso aí. Eu vou mostrar a questão agora para vocês. Ela não era uma questão tão difícil se tivesse conhecimento disso, perto das outras questões da prova, claro. Do que a prova está num nível muito alto, mas senão ela seria uma questão razoável para difícil. Mas como o nível estava alto da prova, não era uma das mais difíceis. Tá, a questão 17. O que ele diz? Ele diz que tem uma equação de 6 variáveis, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 igual a 20, tá? E aí ele pede, sabendo que ele quer saber quantas soluções são possíveis, quantas soluções inteiras não negativas são possíveis. Esse é o problema clássico, soluções inteiras não negativas são possíveis, sabendo que até 3 valores, não, desculpa, não é até, no mínimo 3 valores de x são nulos. Ou seja, então tem pelo menos 3 dessas variáveis são nulas e ele quer saber quantas são as soluções possíveis. A gente vai ter que dividir o problema, porque então na real tu tem 3 problemas. Como ele quer no mínimo 3 valores de x são nulos, a gente vai ter que fazer o caso em que 3 incógnitas são nulas, o caso em que 4 incógnitas são nulas e o caso em que 5 incógnitas são nulas. Por quê? Porque vale todos eles, no mínimo 3. Então, tem que contar o caso 3, o caso 4 e o caso 5. O caso 6 não faz sentido, porque se as 6 forem nulas, a equação não vale, né? Que daria 0 igual a 20. Não faz sentido. Então, tem que ser 3, 4 ou 5. Então, são 3 problemas. Como eles são problemas separados, no final tu vai somar todas as soluções. As soluções desse, tu soma para gerar a resposta final. Tá ok? Então, vamos começar com o primeiro, que é um pouco mais complicado, que é de 3. Como é que a gente vai fazer? Bem, a gente vai ter que pensar o seguinte, o que a gente tem que resolver? A gente tem 6 variáveis, a gente tem que fazer 3 delas serem nulas. Então, como é que a gente vai começar? A gente vai começar escolhendo quais variáveis são nulas. Como é que a gente escolhe? Num grupo de 6, a gente escolhe 3. Combinação, vou fazer o primeiro caso. Opa, dá pra ver? Aqui, eu vou fazer o A1. Primeiro caso. A3 no caso, para dizer que é com 3. Tá? Combinação de 6, escolhe 3. Ou seja, das 6 variáveis, eu vou escolher 3 delas para serem nulas. Então, de 6 eu escolho 3. É o mesmo problema que, por exemplo, eu tenho um grupo de 6 pessoas, eu quero escolher 3 pessoas. Entendeu? É o mesmo problema. Aí, depois que eu escolhi esses daqui, eu tenho que multiplicar pelas soluções inteiras não negativas. Como é que a gente vai resolver então isso? Depois eu continuo ali. Ó, a gente vai ter 3 variáveis vão ser nulas. Então as outras 3 não vão ser. Então na real o problema vai ficar o quê? 3 variáveis nulas e 3 eu botei A, B e C porque pode ser 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 3, 4, 5, pode ser qualquer combinação.
Pode ser qualquer combinação daqui desses números. Então eu botei A, B e C, que são subscritos de 1 até 6, né? Então XA, XB e XC. E aí como é que a gente vai fazer? 3 deles são nulos. Então esse daqui vai somar, vai ficar 0. No fim tu fica com um problema de soma de 3 variáveis, igual a 20. Como é que a gente resolve esse problema? Esses problemas são clássicos. Soluções inteiras positivas. O que acontece? Tu pode desmembrar uma soma que dá 20 como se estivesse somando 20 números uns. Então a gente vai fazer isso. A gente vai pensar que a gente está somando 20 números uns. Não vou escrever 20 aqui, números uns, mas vai ficar subentendido aqui, ó. Tem 20. 20 uns. Ó. Então, a gente tem que fazer... Se eu somasse todos esses números, dá 20, né? A soma deles dá 20. Perfeito? Só que o que acontece? Cada variável, ele é um número. E esse número é também uma soma de alguns uns. Por exemplo, se XA for 3, ele é a soma dos 3 primeiros uns. Se XA for 4, é a soma dos 4 primeiros uns. Então, na real, esse problema não é nada mais, nada menos do que eu colocar entre os uns os sinais de mais. Por exemplo, se eu botar o sinal de mais aqui e um outro aqui, esse problema não é o quê? Não é 2 mais 3 mais 15, que aqui tem 15 números uns. Se eu botasse aqui, não seria 3 mais 2 mais 15? Entende? Então, na real, o problema se resume ao quê? Ao escolher desses lugares entre os uns, 2 para botar o sinal de mais. E aí eu vou completar todas as alternativas possíveis de valores. Então, quantos espaços entre os números uns eu tenho? Que seriam esses espaços aqui. Eu tenho 20 números uns. Dos espaços eu tenho um a menos. Então eu tenho 19 espaços. Desses 19 espaços, eu tenho que escolher aleatoriamente, né, fazer todas as combinações possíveis, 2 espaços para botar os mais. Quando eu escolhi 2 espaços, eu vou ter uma solução, ó, 2 mais 3 mais 15. Então, na real, eu tenho 19 espaços e eu tenho que escolher 2. É uma combinação de 19, escolhe 2. Esse é o jeito que tu resolve soluções inteiras não negativas. Tem a formulazinha pronta, que seria o número de variáveis menos 1 em cima, e aqui é o número esse número menos 1. Seria, então, tem uma solução que ela pode decorar, mas é meio inútil decorar isso, porque é mais fácil entender. Seria se esse aqui fosse um caso geral, ó, se fosse n variáveis igual a m. A solução geral seria C, combinação de m menos 1, e aqui é de... Desculpa aí. E aqui é de n menos 1. Só que esse problema em si, ele pode ter muitas variâncias, coisas que, tipo, se tem muita variável, às vezes não dá certo. Tu pode considerar o zero, tem problemas que tu tem que considerar os números zeros, daí dá outra coisa. Então, não recomendo decorar isso aqui. Não decora, é melhor entender o conceito. Porque aí, se tu for fazer qualquer problema, tu pode adaptar do jeito que tu achar melhor. Entenda o conceito. Daí, se vier uma coisa, um problema que seja variado desse, tu sabe fazer. Então, isso aqui ignora. Porque aqui pode mudar isso daqui. Entendeu? Isso é para o caso específico, esse aqui. Não vale a pena decorar. Então, aqui a gente achou isso aqui. Sendo assim, a solução A3, ela é a multiplicação daquela vezes essa daqui. Aí, combinação de 6 escolhe 3 é 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aqui é 19 fatorial sobre 2 fatorial vezes 17 fatorial. Aí, agora, só resolver isso aqui. Vai dar 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 19 vezes 18 sobre 2 vezes 1. 3 vezes 2 corta com 6, 2 corta com 18 fica 9, fica 20 vezes 9, 20 vezes 9, 180, vezes 19,
Isso aqui deve dar 3.000... Aqui. Deve dar 3.420. Essa é a primeira, tá? Vou marcar aqui pra gente depois usar. Tá? Agora vamos pro caso outro, mais tranquilo. O A4. Ele vai facilitando os casos à medida que prossegue. Aqui. O A4. O que é o A4? Eu tenho que escolher 4 variáveis daquelas ali, né? Então, como é que eu escolho 4 entre 6? Analogamente ao de cima, combinação de 6 escolhe 4. E aí eu tenho agora o mesmo problema, só que 4 delas são nulas. Então eu tenho xa mais xb mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, igual a 20. 4 delas são nulas. Então, na real, o problema se resume à soma de soluções não inteiras de duas incógnitas, dessa vez. Que nem o caso anterior, a gente vai ter 20 números uns. A gente tem 20 números uns, a mesma coisa que antes. 20 uns. E a gente vai ter que isso aqui somar 20, né? Isso aqui tem que somar 20, então 20 uns. E a gente tem o que agora? Agora já tem um sinal de mais. Então, nesses 19 espacinhos aqui, são 19 espaços, eu tenho que escolher só um deles para pôr o mais. Aí, o que fica? Ficaria a solução 4 e aqui 16, por exemplo. Se eu botasse aqui, seria 19 e 1. Eu tenho todas as soluções contempladas nesse exemplo. Então, isso aqui é o quê? 19 espaços, eu escolho 1. Então, o A4 é a multiplicação deste por este. Combinação de 6 escolhe 4, vezes combinação de 19 escolhe 1. Dá 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 19 fatorial sobre 1 fatorial vezes 19 fatorial. Não, vezes 19 fatorial, 18 fatorial, desculpa. Aqui fumei. Ok, aí vai ficar 6 vezes 5 sobre 2 vezes 1 vezes 19 vezes 18 fatorial sobre 18 fatorial. Que corta, né? O 6 com 2 corta fica 3. Isso aqui fica nada mais que 15 vezes 19. O que dá 285. Se eu não me engano. Dá 285. Essa é a segunda. O A4. Tá? Agora, deixa eu tirar essa folha daqui. Passa pra cá. Do outro problema anterior lá que eu fiz. Agora vamos pro caso último, que é o A5. O A5 é o mais fácil de todos. O A5 eu tenho o quê? Mesma coisa analogamente ao de cima. De 6 variáveis eu tenho que escolher 5. Isso é o quê? Simplesmente combinação de 6 escolhe 5. Agora eu vou ter então 5 variáveis que vão ser nulas. Então eu vou ter o xa mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0 igual a 20. Agora, o que acontece? Isso aqui vai ficar xa igual a 20. Então, só tem uma solução. É só se xa for 20. É uma solução. No caso, seria a combinação de 19 escolhe 0. Mas é uma solução só. Então, a resposta do A5 é simplesmente isso. É a combinação de 6 escolhe 5. O que dá 6 fatorial sobre 5 fatorial, o que é 6. Na real, é meio notório, né? Porque quando é só uma variável que é 0, você tem que escolher qual variável é. Se é x1, se é x2, se é x3, se é x4, se é x5 ou se é x6. Então são 6 casos. É só escolher a variável que eu vou fazer igual a 20. O resto das outras é 0. Então, tendo isso, ó. Agora a gente achou o último caso aqui. Vou fazer aqui, ó. A solução vai ser o quê? Vai ser o primeiro lá em cima, ó, 3.420 mais 285 mais 6. Isso aqui no fim dá 3.711. Então, isso aqui nos marca a letra E, de escola naval. Então, isso aqui fechou a questão 17.
Essa questão, ela era de, como pode ver, ela era uma questão de combinatória, envolvia soluções não inteiras. É uma questão clássica para vestibular militar, normalmente se estuda isso. Não era tão difícil para o nível da prova que estava. Ela era seria uma questão difícil se a prova não tivesse um nível tão alto, mas para o nível da prova não era tanto. É só saber como proceder. E essa parte aqui das incógnitas nulas, que não era tão difícil de se ligar dessa combinação, né? Que tem que escolher quais vão ser nulas em primeiro. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho para receber vídeo novo, receber notificação quando vier vídeo novo. E é isso aí. Um abraço e